Olá, começa agora mais um Café com Autoridade. Programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios uma autoridade atípica, uma autoridade para falar sobre doação de sangue, que é a Suzana Lamberti, da entidade... Fundação Pro Sangue. Da Fundação Pro Sangue. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada a você. Suzana, fala um pouquinho para mim por que as pessoas precisam doar sangue. Qual a prática, qual a aplicação desse produto? Elas precisam doar sangue porque existem pacientes que precisam desse sangue. Então, na verdade, a doação de sangue ela tem um impacto na saúde, principalmente na assistência hospitalar, que as pessoas desconhecem. Então, para você fazer uma cirurgia cardíaca, para você fazer uma cirurgia, colocar uma prótese ortopédica, você precisa ter sangue no hospital. Porque se o paciente sangrar, obviamente, vai precisar repor esse sangue, então eu tenho que ter lá estocado um hemocomponente do mesmo tipo sanguíneo do paciente. Então, a gente diz que, assim, quando não tem sangue, o sistema de saúde também para. Então, as cirurgias eletivas são canceladas. E o produto que é transferido de um paciente para o outro é o sangue na sua integralidade? Não. Na verdade, a gente coleta o sangue. Então, eu tenho uma bolsa que a gente chama de sangue total. A partir dessa bolsa, eu vou separar os hemocomponentes do sangue. Então, vou separar a hemácia, o plasma, as plaquetas. Então, eu tenho 4 hemocomponentes e o crio precipitado, que é pouco conhecido. Desses 4 hemocomponentes, eu posso atender 4 pacientes. E é por isso que a gente diz que pode salvar até 4 vidas. Ah, tá. E é na questão do tipo sanguíneo, tem que haver uma compatibilidade? Tem que haver. Esses testes são realizados quando o doador faz a sua doação, nós fazemos todos esses testes, identificamos essa bolsa, mas ainda assim, identificamos o tipo sanguíneo do paciente e fazemos uma prova que se chama prova de compatibilidade. Que, a grosso modo, seria misturar um pouco dessa bolsa de sangue com esse sangue do paciente e a gente vê se tem alguma reação. Se não tem, é porque está correto e pode transfundir. Mas o fato de um doador, isto não é uma preocupação dele. Qualquer tipo sanguíneo pode ser um doador. O rumo, o destino que este material vai seguir, ele é triado, assim, tecnicamente com vocês. Ah, eu não vou doar porque o meu tipo sanguíneo é incompatível com o meu amigo que está precisando. Isso não faz sentido, né? Não faz sentido porque as doações elas não são direcionadas. Perfeito. Não existe isso. Existem casos muito raros, que a gente chama de sangue raro, que aí sim eu chamo especificamente aquele doador para um determinado paciente. Mas, de maneira geral, eu não posso identificar. Então, quando você doa, você repõe o estoque de sangue que existe no hemocentro. Então, você vai doar para qualquer pessoa. Quais são, assim, no seu entendimento, nas suas pesquisas, os fatores limitantes que as pessoas se inibem, não doam sangue? Então, nós temos um problema cultural no nosso país. Isso é um agravante, porque nós não somos um país de guerra. Então, quando se tem uma guerra, as pessoas são sensibilizadas, né? Então, vem o tempo todo na TV, as pessoas morrendo, sangrando. Então, você entende imediatamente que precisa de sangue. No nosso país, a gente não vive isso, né? Essa guerra explícita. Mas a gente sabe que é um país que existe violência. Então, nós temos uma assistência, por exemplo, na cidade de São Paulo, de alta complexidade. Então, quanto maior a complexidade da assistência da saúde, mais requer sangue. Então, eu tenho muito mais tratamento do câncer, eu tenho muito mais transplantes, então eu preciso muito mais de sangue. Todo tipo sanguíneo é bem-vindo, porque ele é proporcional à população, né? Aquele que está internado representa a parcela da população que está circulando e que pode doar. Existe um tipo sanguíneo que ele é o doador universal, e um outro que ele só recebe dele mesmo. Fala um pouquinho para mim sobre esses tipos sanguíneos. Então, o doador universal, esse para a gente é muito importante. É o O negativo. O negativo. Porque, na realidade, quando você chega no pronto-socorro sangrando, muitas vezes não se tem tempo de testar, né, de verificar qual é o seu tipo sanguíneo. Se instala imediatamente um O negativo. Ah, entendi. Então, na emergência, você vem com esse, que esse não vai causar reação, não vai causar rejeição
O problema da incompatibilidade é a rejeição, propriamente dito. Exatamente. Um sangue entender que o outro é um inimigo e os anticorpos começarem uma batalha. É mais ou menos exatamente. Ele, na verdade, ele coagula. Coagula. Então, ele para de circular, né? Uhum. Mas, geralmente, as reações, hoje acontece muito pouco, porque a gente tem toda essa tecnologia de fazer essas provas, todo esse cuidado. Uhum. Mas o O negativo é o doador importante. É o coringa. Você tem ali um coringa que, na dúvida, põe um O negativo. Porque não dá tempo. Que não dá mesmo tempo. Imagina um acidente de carro grave, que chega lá no HC com águia, a gente vê as pessoas sangrando muito, assim. Quantos litros de sangue, em média, uma pessoa de 70 quilos, 1,70 m possui no corpo? Não sabe. Não tem essa informação, mas eu acredito que seja em torno de 6, 7 litros. É pouco, né? Assim, se for pensar num sangramento, numa hemorragia, um pouco de sangue que se perde é um percentual muito alto. O líquido, com certeza, é bem maior, mas a quantidade de sangue, propriamente dito, é algo assim que uma hemorragia pode levar a óbito em poucos minutos. Poucos minutos. Então, quando chega esse tipo de paciente, e nós temos 100 hospitais, nós abastecemos... Isto em que área? Em São Paulo e Grande São Paulo. Nossa, então, são muitos hospitais. E aí, 100 hospitais que consomem o sangue. E coletam que também? Retiram... Não, que coleta só tem os 5. Aí uma incompatibilidade numérica grande, né? Então, os hospitais que utilizam do produto é muito maior do que os postos de arrecadação desse material. Exatamente. Então, eu preciso ter o O negativo em cada hospital desse, né? Como reserva, porque todos eles têm um pronto-socorro e vão precisar. E qual que é o nosso estoque hoje? Ele oscila muito, ele varia bastante, ou a gente está sempre ali na margem mínima de segurança? Então, ele oscila muito e é uma luta diária, uma luta constante. A gente está o tempo todo provocando a população, eu costumo dizer isso, e nós provocamos a população a doar sangue. Porque hoje eu tenho 40% de queda no meu estoque. Então, hoje eu tenho uma situação... O que acontece quando eu não consigo atingir as 12 mil coletas que eu deveria? 12 eu mil preciso por coletar que período? 12 mil bolsas de sangue por mês. Por mês. Por mês. A cada bolsa, ela tem que peso ou quantos ml? 450. É isto que um doador fornece? Oferece, exatamente. De 400 a 450. Independente de sexo? Independente. Varia de 400 a 450. Pelo próprio fluxo, ele é interrompido nesse percentual. E como que eu me interessei em doar? Como eu devo proceder? Então, nós temos 5 postos de coleta. Só precisa se direcionar a um dos nossos postos. E você vai até lá, faz uma ficha cadastral, você já tem que ser sincero, falar os seus antecedentes, suas práticas, isso ajuda na triagem? Ajuda muito. A gente fala que o sangue mais seguro é o doador mais sincero, né, que vai dizer quais são os seus hábitos, e aí pode nos ajudar, enfim, oferecer um sangue com segurança. Mas, basicamente, é isso. Se faz um cadastro, nós fazemos alguns testes que a gente chama de pré-triagem, e aí, depois, então, ele vai para uma entrevista. E o perfil deste doador, você tem isto mapeado? Os doadores, eles são fidedignos? Quem doa, doa sempre? Ou quem doa vai lá para simplesmente buscar um resultado de exame porque cometeu um ato não muito... Um ato um tanto quanto promíscuo, de risco, obrigado pela palavra, um ato de risco, e ele vai lá achando que isso é fazer um exame gratuito. Tem esse perfil também? Tem bastante isso. A gente acaba evitando isso no banco de sangue, porque não é o local ideal. Então, nós evitamos, porque hoje em São Paulo já existem locais para se fazer esse tipo de teste, né? Inclusive, teste rápido, que você vai e faz pela saliva, você identifica HIV, hepatite. Eu falo, no banco de sangue não é o local ideal para isso. Porque muitas vezes você, pelo período de contaminação, então a pessoa que se contaminou ontem já está circulando o vírus. Mas não está manifestando. Meu teste não consegue detectar ainda. Então ele vai transmitir. Então você imagina uma criança que teria aí, né, um período de vida longo, sai de uma internação hospitalar, mas recebe um HIV, recebe uma hepatite. Então a gente fala que o doador mais seguro é o doador mais sincero. Vai oferecer o melhor que ele tem. Mas como que funciona este período?
Eu fiz uma doação, só que eu sou portador de uma doença congênita, uma hepatite, seja lá o que for, mas recém-adquirida, na qual não foi diagnosticado no exame. Não sei se é o caso da hepatite, não é, este programa não tem a intenção de ser técnico suficiente em medicina para sabermos disso. Mas vamos supor que eu estou contaminado com um vírus, é que eu estou evitando dizer que eu estou contaminado com o vírus de HIV, porque nem hipoteticamente eu gostaria de estar colocando, mas vamos lá. Num cenário, o doador vai lá, ele está recém-contaminado pelo HIV, ele é um soro positivo, mas não detectável naquele exame. Mas mesmo assim é feita a coleta, este sangue ele passa por um período de incubação, de análise, para que possa... Não, na realidade, todas as bolsas que nós coletamos, nós fazemos todos os testes, né? E vários tipos de teste. Hoje é o melhor teste que existe, é o teste mais sensível, é feito na Fundação ProSangue, mas ainda assim existe esse período. A entrevista que é feita e é sigilosa entre o profissional de saúde e o doador, ela busca todas essas informações, esclarece para ele, então, naquele momento, ele pode dizer qual foi o período que ele acha que ele se contaminou, qual foi o comportamento a que ele se submeteu. Então, essa triagem tem essa função. Então, Suzana, mas, pelo que você está me dizendo, existe um certo risco entre a própria ignorância do doador. O doador, muitas vezes, ele pode estar contaminado recentemente, mas desconhecer do fato, porque os meios de contaminação, eles são... Não estou querendo aqui fazer uma política contrária, eu só estou querendo esclarecer o nível de risco não é zero. Existe um certo risco na transfusão desse sangue? Existe, sempre vai existir. Mas a gente tenta apurar, explicar, porque a entrevista ela é individual e ela leva um considerável tempo ali. Entendi. Então, ele é esclarecido, você conversa com ele, olha, explica, você se submeteu a algum comportamento de risco, você sabe que você coloca em risco o paciente que vai receber o seu sangue. Uma conscientização. Então, ele vai doar. Né? Assim, se ele tiver as características, ele vai doar, mas ele já sai com aquela informação. E a gente ainda tem o último momento que nós perguntamos para ele, você se submeteu, você está seguro? A gente chama de voto de autoexclusão. Se eu não tiver certeza que o meu sangue pode ser transfundido, eu ainda clico ali, né? Eu dou, mas aquela bolsa é descartada. Eu faço todos os testes. Quando nós identificamos alguma doença naquele doador, nós convocamos ele novamente no banco de sangue e a gente oferece para ele a assistência também, indica para ele a rede de saúde. Suzana, uma pergunta bastante de leigo mesmo, desculpe até a ignorância da entonação, mas um soro positivo pode ser doador para um outro soro positivo? Um portador de HIV, o sangue dele pode ser aproveitado para um outro que também esteja acometido desta doença? Ou não? Só se transfunde sangue bom? Sim. Não existe esta... volto a pedir desculpa pela ignorância, que assim, matematicamente, menos com menos dá mais, haveria uma soma, mas não se pratica isso. Eu vou pedir licença a você e aos nossos telespectadores, pois iremos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saiam. De volta com Café com Autoridade e hoje recebendo Suzana Lamberti, que é do Centro... Da Fundação ProSangue, Hemocentro de São Paulo. Fundação ProSangue, Hemocentro de São Paulo. Desculpe, isso está longe de ter sido um descaso com o assunto, é porque eu estou tão entusiasmado com este assunto, eu sou tão adepto da prática de que devemos doar sangue, eu particularmente sou um doador, faço um convite a você que se interesse. A gente vive reclamando do país, das coisas, das não benevolências do ser humano, mas você tem em suas mãos a possibilidade de fazer um bem sem olhar a quem. O seu sangue vai salvar uma vida e você vai conseguir fazer a coisa assim de maneira sigilosa, de maneira tranquila. Sigilosa, mas não tanto, né? Os empregados, eles, quando fazem a doação, eles têm direito a um dia de não trabalho. Essa prática existe.
Tem direito a um dia de abono. De abono. Que ele pode tirar no próprio dia, né, se ele sai para doar sangue, ou se é uma campanha da empresa, porque nós fazemos muitas campanhas com empresas, e aí o funcionário retorna para a empresa, continua o seu expediente de trabalho, e no outro dia ele então tira essa folga. Ele tem direito a uma folga pela nossa CLT, uma folga anual. Mas quando se doa esta quantidade de sangue, 400 ml, em poucos minutos a pessoa já está apta, ela já está. Isso não vai gerar tontura, não vai gerar mal-estar? Não, ela sai do banco de sangue alimentada, né, tranquilamente. E na Europa, as pessoas doam sangue numa tranquilidade. Eles param um ônibus, então você está indo ao banco, você entra naquele ônibus, faz toda a doação dentro do ônibus, que é uma coleta externa que a gente chama, desce e continua indo para o banco. Tranquilidade incrível. Eu não preciso bonito. ter um preparo antecipado, tipo, durante um período. Igual quando vai se fazer exame de sangue, se pede jejum, se pede que não consuma bebida alcoólica, algumas coisas. Para doação de sangue não tem esses critérios específicos? Não tem jejum. Não tem jejum, a gente pede para que a pessoa esteja descansada, tenha dormido no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas, não tenha comido uma comida tão pesada. Não vai comer uma feijoada e ir para o banco de sangue, né? Mas tenha se alimentado normalmente, não tem nenhuma... E na maioria dos casos a pessoa sai dali, pode ir dirigindo tranquilamente? Tranquilamente, ela vai sair para uma vida normal. Que bom! A gente não vai tirar nada que faça falta a essa pessoa. Tanto que existem esses critérios, por exemplo, acima de 50 quilos. Né? Isso é importante colocarmos. Qual o perfil de um doador? Então, o perfil é a pessoa que está se sentindo bem. Então, se você se sente bem, é porque você tem boas condições de saúde, provavelmente. Então, você está se sentindo bem, ter entre 16 e 69 anos. 16, eu achei que fosse só, mas o menor de 18 precisa de autorização Ele dos precisa pais? de autorização ou ir acompanhado. O que acontece, Perfeito. geralmente, é que eles vão acompanhados ou do pai ou da mãe, que também é um doador. Ah, entendi. Bacana, é um exemplo. E a partir dos 60 anos, se você for doar, você precisa ter doado antes dos 60, pelo menos uma vez na sua vida. Tá. Então, por exemplo, você tem 62 anos, eu preciso ter feito uma doação até os 60 anos. E aí eu posso doar até 69. E essa comprovação da doação anterior aos 60, ela pode ser verbal ou existe no banco de sangue é cadastrado? Eu sou um doador, eu paro de doar por um período, aí eu vou voltar a doar daqui... para eu fazer 60, acho que faltam ainda 30 anos, eu vou doar depois dos 60 anos. No meu cadastro estará lá? Vai estar. Ah, legal. No nosso caso, da Fundação ProSangue, a gente guarda todas essas informações. Então, eu consigo te resgatar, o seu histórico todo, e aí eu consigo afirmar isso. Mas, se não, é uma entrevista. Na realidade, é para saber qual é a experiência que essa pessoa já teve. E alguns mitos do ato de doar sangue. Doar sangue engorda? Não engorda. Porque se tem esse medo de que o meu metabolismo vai trabalhar mais para recompor, não tem nada disso. O organismo tem um equilíbrio fantástico. Então, você tira o que ele não vai fazer falta, o que não vai fazer falta para ele, e ele vai repor aquilo que é necessário. Ele não vai repor nada mais, nem vai deixar faltar. Né? Ele trabalha exatamente para isso. Agora, também não engorda, mas também não emagrece. Também não emagrece. Então, eu digo que se emagrecesse, estaria lotado. Com certeza. Uma outra questão. Antigamente era um impeditivo. Tatuados não podiam doar sangue. Só que hoje em dia é uma tendência, a grande parte da população tem pelo menos uma tatuagem. Ainda é um impeditivo? Tem que aguardar 12 meses. Mas 12 meses Depois ele pode doar. A última Depois tatuagem. Ele pode doar. Na verdade, a gente tem uma preocupação com tudo que é... risco. Exatamente, que é um risco, porque é um procedimento incisivo, você tem um contato com o sangue. E o que se verificou nos estudos é que, às vezes, as pessoas fazem a tatuagem, né, mas a tinta ela não é descartável. Então, você fica ali utilizando a mesma tinta em várias pessoas, como a história também muito parecida do esmalte. Então, existe... Antigamente, até as manicures usavam o mesmo palito, né? Sim. Nós que somos mulheres identificamos isso. Agora, ou aquele palito não é mais um palito, ele é de ferro, né? E aí ele pode ser esterilizado, ou ele é descartável. Eu já tenho observado muito isso. Já mudou. A lixa é descartável. Então, quer dizer, é essa preocupação.
Suzano, o nosso programa ele é transmitido ao vivo pelos canais da TV Osasco e também pelo Facebook. Portanto, eu peço a você que nos assiste nesse instante, compartilhe este vídeo, porque é uma utilidade pública. Nós precisamos da doação do seu sangue, nós precisamos da doação do sangue do seu amigo, do seu primo, do seu parente. E participe do nosso programa pelo nosso WhatsApp 981-420-208, assim como fez a Adriana Campos, final do telefone 4122. E ela pergunta, aqui em Osasco, onde as doações podem ser feitas? No Hospital Regional de Osasco. Nós temos um posto de coleta lá. Na realidade, é um posto excelente, foi reformado recentemente pelo próprio hospital e a gente atende cerca de 1.800 candidatos à doação por mês. É um posto que coleta hoje 15% do total da Fundação ProSangue. A população de Osasco, ela participa, são excelentes doadores. Independente de catástrofes, né? Porque normalmente nas catástrofes as pessoas se sensibilizam mais. Aí todo mundo quer doar no mesmo dia, né? E aí causa um rebuliço, causa um... Aí tem fila. Eu também não posso coletar aquilo que eu não vou distribuir, que não é necessário. Então, a gente não vai coletar porque o sangue tem uma validade. Cada hemocomponente tem a sua validade. Você tem um limite capaz de estocagem. Você não pode coletar mais do que você consegue estocar por aquele período. A gente não pode, por exemplo, congelar uma hemácia, né, ad eterno. Então, quando eu precisar dela, hoje eu fiz um estoque enorme, né? Eu falo, não é como um soro. Então, ele tem um período de validade, que dura em torno de 35 dias uma hemácia. Plaqueta, 5, 6 dias. Então, é muito curto. Então, eu tenho que ponderar isso. Mas, em geral, a gente não atinge esse número de doadores. Quando existem essas catástrofes, é que as pessoas vão, assim, imaginam a primeira coisa, como eu posso ajudar, eu vou para o banco de sangue. Mas não é, o correto, né? O correto seria que as pessoas doassem frequentemente e as coisas a fidelidade, fossem... né? Fidelizar com o banco de sangue. Isso traz, assim, além do benefício para o receptor, mas, como você disse, não emagrece, não engorda, não altera em absolutamente nada, nem para bem, nem para mal. Querer achar algum argumento, doe sangue, pois você terá tal benefício. Isso não é uma campanha a ser feita. Não. O benefício que você vai ter é a satisfação, né, de ter ajudado alguém. E eu falo que a doação de sangue é o ato, eu acho, mais belo, solidário, né? Porque você não precisa de dinheiro, você não está doando dinheiro, nem um agasalho. É alguma coisa que você tem que não vai te fazer falta. Você está dando sangue para a causa. Dando sangue. Então, assim, é algo mais gratuito do que esse não existe, né? Que você pode oferecer. Aqui a Norma Soares está fazendo uma pergunta, da qual já foi respondida, eu agradeço a sua pergunta. Ela está perguntando com que idade o jovem pode iniciar a doação de sangue e até que idade pode se doar sangue. Com que idade pode começar? Você disse 16, mas até que idade pode doar? 69. Até 69? Até 69. A partir daí, então, ele já fica... Desde que ele tenha feito uma doação até os 60. Sim. E de 16 a 18, nós temos um formulário no nosso site, ou a pessoa pode ir acompanhada do responsável legal. E a questão do peso, você já colocou, é o mesmo peso para homem e para mulher? A partir de 50 quilos, no mínimo 50 quilos. Opção sexual não é impeditivo, não há nada que impeça que um homossexual seja um doador, desde que, evidentemente, tenha saúde ou não. Então, nós temos uma legislação, na verdade, quem regula essa portaria, quem dá as diretrizes, né, para quem pode ser doador, quem não pode ser doador, é o Ministério da Saúde. Ok. E existem estudos que impedem, por exemplo, que os homossexuais, homens que tenham relações com homens, e aí tem uma série de justificativas científicas que eu não poderia nem argumentar aqui, né, não sou médica, mas que impedem, então, que seja feita essa doação. A gente tem contribuído, as sociedades de hematologia, de hemoterapia, têm contribuído para essa discussão sempre, mas o que hoje nós temos de portaria, regulação, e sempre lembrando que isso é para garantir a segurança do paciente. Com certeza. E existe algum valor mensurável para isso? Alguém pode vender sangue? Não. Não, é proibido. Até dar brindes, por exemplo. Se eu disser, olha, vão lá doar que vocês vão ganhar uma camiseta, isso é proibido.
Perfeito. Eu não posso fazer nenhum tipo de troca. Uhum. Acontece algumas vezes que algumas empresas, mas aí por conta delas, elas oferecem alguma Algum coisa benefício, ao nosso doador. algum incentivo. Exato. E tá colocando Na ali. verdade, é após a doação, né? Não coloca como condição. Tá. Mas após, ele sendo um doador, ele acaba, né, parabenizando de alguma forma e agradecendo com alguma coisa. Isso é normal. E qual o trâmite? O sangue, uma vez doado, ele já é imediatamente processado ou ele passa por ele fica resfriado? Ele fica congelado ou resfriado, os produtos? Resfriado. Não há um congelamento não. Só o plasma, mas aí é depois de que eu já fiz toda a separação do sangue, né? O fracionamento, eu vou congelar esse plasma. O sangue é coletado e ele é processado? Processado, é feito todos os testes de sorologia. É processado individualmente ou no momento você mistura o Não, cada bolsa... em momento algum eu vou pegar um tipo sanguíneo A positivo, por exemplo, e vou colocá-los juntos. Não, ele vai individualmente. Ele se mantém naquela bolsa, né, que você doou, e daquela bolsa ele é transferido para outras bolsas, mas separando individualmente cada hemocomponente da sua bolsa, daquele doador. E quando ele vai ser transfundido para o paciente, aí ele vai, mas não vem com a característica, é anônimo, eu não sei jamais. É anônimo, você nunca vai saber quem foi o seu doador. Existem umas questões éticas e religiosas que também dificultam um pouco a doação? Existem, mas eu digo que elas mais contribuem, porque nós temos muitas campanhas feitas em igrejas. Então, no sábado, por exemplo, os adventistas procuram fazer o bem, né? É uma condição, e eles costumam doar sangue. Então, a religião ajuda a ser solidário, acho que ajuda a enxergar o próximo. Suzana, muito obrigado por esses esclarecimentos. Tenho certeza que o telespectador também agradece, vai se sensibilizar e vai pelo menos plantar a sementinha de que eu devo doar sangue, eu devo procurar um hemocentro e fazer a minha contribuição. Deixe para nós um contato, como as pessoas conseguem te acessar. Bom, nós temos um 0800, que é o 0800 55 0300, para tirar dúvidas, para entrar em contato. fundaçãoprosangue.sp.gov.br. Pode acessar o nosso site também. E eu agradeço muito a oportunidade de falar da doação de sangue, né, a quem está nos assistindo, pedir que sejam doadores, que nos ajudem, porque é uma batalha diária, simplesmente para permitir a assistência dos pacientes que estão internados ou que vão se submeter a uma cirurgia, por exemplo. Muito obrigado. O Café com a Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.